Por décadas, os Estados Unidos dominaram o mercado da animação mundial, desde os clássicos da Disney até produções seriadas, como Zé Colmeia, Os Flintstones e Pica-Pau. O Ocidente impôs um padrão de animação que influenciou gerações. No entanto, quando os animes começaram a se espalhar pelo mundo, esse domínio começou a ser questionado, e a grande virada no Brasil aconteceu quando Os Cavaleiros do Zodíaco chegou às telas no início dos anos 90. Com estruturas simples e pouco desenvolvimento narrativo. Produções como Fantástico Mundo de Bob, Dennis o Pimentinha, Rambo e Robocop The Animated Series seguiam uma lógica comercial e episódica, onde os eventos de um episódio raramente tinham impactos no próximo. Mesmo quando traziam ação e aventura como Rambo e Robocop, ainda estavam presos a roteiros previsíveis e censura pesada, limitando a profundidade das histórias. Foi nesse cenário que Os Cavaleiros dos Zodíacos, Saint Seiya, surgiu como um fenômeno no Brasil, mudando completamente a percepção do público sobre a animação. Diferente dos desenhos ocidentais que subestimavam a inteligência do espectador, Cavaleiros entregavam uma narrativa séria, batalhas épicas e personagens que sofriam, evoluíam e tinham seus destinos imprevisíveis. Pela primeira vez, o público infantil e adolescente assistia a uma animação onde os protagonistas podiam falhar, se ferir e até morrer. Algo impensável em desenhos estadunidenses da época. Enquanto nos Estados Unidos a animação era vista principalmente como entretenimento para crianças, no Japão os animes eram tratados como uma mídia para todas as idades. Isso permitiu que produções como Dragon Ball Z, Os Cavaleiros dos Zodíacos, Yu Yu Hakusho e Samurai X trouxessem histórias mais maduras e bem desenvolvidas, com arcos narrativos contínuos e personagens complexos. Esse foi o grande diferencial. Os animes não tratavam os espectadores como alguém que precisava de histórias simples e previsíveis, mas sim como um público capaz de se envolver emocionalmente com os personagens e suas jornadas. Além da narrativa superior, a técnica da animação japonesa também se tornou evidente. Enquanto Rambo, Robocop e Comandos em Ação usavam animações limitadas e traços simples, os Cavaleiros dos Zodíacos surpreendiam com lutas cinematográficas e efeitos visuais marcantes e um design detalhado de armaduras e cenários. O impacto visual das batalhas e trilha sonora grandiosa faziam com que cada episódio parecesse um verdadeiro espetáculo, algo que a animação estadunidense raramente conseguia entregar para a televisão. No cinema, os animes também eram superiores. Enquanto os Estados Unidos continuavam focando em animações mais infantis, como os filmes da Disney, o Japão lançava obras-primas como Akira, que revolucionou a animação mundial, e Ghost in the Shell, que influenciou até filmes de Hollywood como Matrix. A chegada dos animes ao Ocidente mudou o cenário da animação para sempre. Se antes as crianças e adolescentes estavam acostumados com narrativas repetitivas e previsíveis, agora tinham acesso a histórias épicas e impactantes. E foi nesse momento que o Japão provou ser superior. Enquanto as animações estadunidenses ainda tratavam o público de forma limitada, os animes mostraram que a animação podia ser algo muito maior que apenas desenhos animados. Hoje, o legado dessa revolução ainda é evidente. Animes dominaram o mercado mundial, enquanto muitas animações estadunidenses tentam copiar sua fórmula para se manterem relevantes. O que começou com Os Cavaleiros dos Zodíacos no Brasil foi apenas o início de uma mudança cultural que nunca mais seria revertida. Eu sou o Rafael e esse é o Papo no Ar. Antes da invasão dos animes, a programação infantil era dominada por desenhos produzidos nos Estados Unidos. Caverna do Dragão, He-Man, Thundercats, She-Ra, Scooby-Doo, Os Flintstones, entre outros. E muitos desses desenhos eram com episódios independentes. Muitas dessas animações estavam presas ali naquela previsibilidade, episódios muito clichês. E ainda tinha a questão da censura. Por isso que as animações dos Estados Unidos, elas para mim não caminhavam. Mas a gente não pode negar, elas dominaram as manhãs da Globo e do SBT, dos anos 80 até 2010. Só que já já a gente entra nisso. Então, a gente pensa o seguinte, quando você pega animações como He-Man, cara, é muito fraca a animação do He-Man. Seja em trama, trilha sonora, o desenho, né? Como o boneco anda, como ele se move e tudo mais, frente aos animes, deixa muito a desejar. E aí eu fui rever uma animação que eu gostava muito, que era o James Bond Jr. E cara, foi sofrível assistir James Bond Jr. Primeiro que o título é horrível, porque ele é sobrinho do James Bond, mas é chamado de James Bond Jr. Só para chamar uma atenção ali do telespectador mirim, que talvez o pai tenha colocado para ver um filme do James Bond. Porque, querendo ou não, é um ícone aqui do Ocidente. E aí tu vai ver, cara, é exatamente isso que eu falei para vocês. São episódios
independentes, o que passa na segunda se fecha ali mesmo, aí tu vai pra terça, é basicamente a mesma trama com poucas mudanças. A censura roda ali, tá a rodo, que não faz com que a animação se desenvolva de uma forma melhor, e sempre tem aquela coisa que tem que funcionar, né, para os pais alarmistas, né. Não tô falando que é nesse caso do James Bond Jr., mas acho que ele tinha aquele... No episódio de hoje, nós aprendemos que nós não podemos zoar com a cara das outras pessoas. Né? À toa que tem um meme aí do He-Man sempre dando uma dica no final do episódio. Então você tem sempre essas fórmulas que deixavam as animações, pelo menos pra mim, engessadas. Quando é que vai mudar um pouquinho isso? Lá no início dos anos 90 com Batman Animated Series, que foi uma animação realmente que a gente não pode negar. Ela dá um pontapé inicial para as coisas melhorarem, por mais que ela não se compare com o anime. Vamos botar aí, a animação ainda assim é um pouco truncada, ela é bonita, mas ela é truncada. Você tem um roteiro que não abusa muito da inteligência da molecada, não faz a molecada de burra, né? Então ele é um pouco mais elevado frente a outras animações, que vão pegar ali os Flintstones, cara. É uma sitcom os Flintstones, saca? É pro teu pai assistir desenho, é o mesmo formato. Então, o Batman Animated Series, ele eleva um pouco a qualidade. Mas se tu compara ele com o anime dos anos 90 também, eu vou um pouco ali, Detetive Conan, o próprio Shin-Chan, cara, a desenvoltura do anime é muito mais dinâmico, o jeito que o boneco corre, o caramba 4. Pô, o Detetive Conan andando de skate, cara, os movimentos são muito mais fluidos do que o Batman às vezes correndo no Animated Series. Significa que o Batman Animated Series é ruim? Não, mas ainda assim ele não consegue ter muitas qualidades frente a uma animação japonesa, sabe? E eu acho que isso tem muito a ver também com um outro quesito, a censura. Quando o Cavaleiros Zodíacos estreia aqui no Brasil, lembrando, a gente tem animes que já passaram no Brasil, mas o fenômeno que vai ali impulsionar a parada é Cavaleiros Zodíacos. Em 1994, cara, foi uma loucura, foi um fenômeno, sabe? Então, você vai ter um anime que vai ter sangue, vai ter porrada, vai ter uma boa trilha sonora. Eu não tô falando daquele ele é maldoso, ele é desleal, ele é maldoso, ele é o mestre do mal. Eu não sei como é que eu lembrei disso. Era ruim, mas eu lembrei porque eu gostava. Eu não tô falando dessa trilha sonora. Eu tô falando até da trilha sonora instrumental do Cavaleiros Zodíacos. Os animes, eles trazem uma trilha sonora instrumental muito boa, muitos deles. E, obviamente, as músicas ali que são cantadas, né? Do próprio Cavaleiros Zodíacos, a trilha sonora é muito boa. Do Yu Yu Hakusho, do Dragon Ball Z, eu gosto de uma música ou outra, mas esses dois, eu vou dizer pra vocês que eu reservo aqui um espaço no meu coração, porque as músicas são muito boas, principalmente Cavaleiros Zodíacos, na trilha sonora instrumental. Então, você vê ali essa coisa, sabe? Engessada e tudo mais. E aí o Cavaleiros Zodíacos, como eu tava dizendo, ele vem com isso. Uma parada totalmente nova, principalmente a violência. E aí, cara, você pega um jornal O Globo, vou ver se eu acho aqui, reclamando da violência dos Cavaleiros Zodíacos. Pra quê? Tá perdendo a audiência, né? A Globo compra Power Rangers para tentar bater ali de frente com o Cavaleiros Zodíacos. Por mais que Power Rangers tenha sido um sucesso também, e é um sucesso nos Estados Unidos, no Brasil, em vários lugares aqui do Ocidente, lembrando que é um produto japonês, né? Não bate Cavaleiros Zodíacos. Cavaleiros Zodíacos foi um fenômeno que vai trazer outros animes. Shurato, Yu Yu Hakusho, Sailor Moon, Super Campeões, Samurai Wars, né? Entre outros, até o US Mangá. Só que por mais que nós tenhamos uma qualidade superior nos animes, cara, eu não vejo ainda os animes dominando até 2010 a televisão brasileira. E aí eu tô pensando muito também na TV aberta, tá? E também na TV fechada não, mas eu tô pensando na TV aberta. Porque eu acho que a censura atrapalhava. Quantas vezes a gente não viu lá o negócio do Naruto? Ah, tem um pirulito. Ah, tem um canudo na boca do personagem, é censurado. A gente teve até essa piadinha aí, não foi uma piada, né? Eu fiz essa piada no filme do Capitão América, O Admirável Mundo Novo. Pô, coloca um Royce com um pirulito, cara. Aí o cara, igual faziam com os animes e tudo mais. Então, assim, eu acho que a censura ajudou com que os animes talvez não fossem tão fortes. Até porque eu não sei se os caras sabiam o que trazer. Segundo o camarada Keno sempre fala,
tem aí um problema com Yu Yu Hakusho. Os caras não sabiam vender o anime. E aí parece que, por mais que ele tenha sido popular, eles não levaram pra frente. Que é uma coisa muito que acontece nos Estados Unidos. Quando se é criado o He-Man, o desenho é criado para vender boneco. Muitos desenhos nos Estados Unidos eles servem para isso, para licenciamento. Não estou dizendo que não acontece isso no Japão, mas como é que é a evolução? O mangá faz sucesso, sai ali da Shonen Jump, vira um mangá sozinho, e aí ele vira uma produção como um anime. Eu não tô falando que eles não querem vender coisas, eles vão licenciar coisa pra caramba, uma coisa que eu também acho legal lá no Japão. Vou pegar o Shin-Chan como exemplo, que é uma coisa que eu vi há pouco tempo. Saiu um mangá, saiu um anime, aí sai um jogo pro Game Boy, sai um negocinho no McDonald's, tem uma exposição. Eles sabem, pelo menos melhor pra mim do que os Estados Unidos, gerir os produtos. Fazer coisas pra, sabe, a galera gostar de consumir aquilo. Nos Estados Unidos não, eles estão satisfeitos em fazer um boneco, uma bala, um biscoito, um cereal, um jogo de videogame, se é que vai ter, e acabou. Saca? Então é isso. Por mais que eu veja essa superioridade dos animes, que eles são melhores, ainda assim os desenhos dos Estados Unidos dominavam as manhãs da Globo e do SBT, e seja lá de qualquer canal que passasse desenho. Por mais que os animes fossem superior. Porque vamos ser sinceros, às vezes a gente conta os animes que passavam, né? Nos dedos, na programação da Globo. Porque quem passava mais anime, de fato, era a Globo. O SBT passava talvez ali, nem passava depois, salvo me engano, era o Pokémon na Record, aí um pouquinho de anime na Band, naquele horário ali do Band Kids, e na Globo. Mas ainda assim, era muito mais desenho estadunidense do que desenho do Japão, os animes. E ainda tem um detalhe também que é importante deixar claro aqui, que é o seguinte: você percebe que muitos desenhos dos Estados Unidos, eles não são o quê? Atemporais. Meu irmão, se eu botar Dragon Ball Z agora na Globo, a galera vai parar pra ver e vai ver na moral. Vai botar um Thundercats antigo. É sofrível, mané. Não é à toa que teve aí 2 remakes. Saca? Os desenhos dos Estados Unidos eles precisam de remakes ali pra sobreviver. Porque tem esse outro problema. Você vive no mesmo círculo. Isso é nos desenhos, isso é nas HQs, que eu já reclamei aqui. Pra criar uma coisa nova é sofrido às vezes, saca? Você fica no mesmo espiral ali. E aí, um exemplo. Põe um Caverna do Dragão pra passar agora. Vai chamar a atenção da molecada? Põe um Dragon Ball Z, põe um Pokémon. Chama muito mais atenção. Por isso que eu falo, eu bato o martelo. Os animes são superiores frente a muitas produções feitas nos Estados Unidos. E detalhe, pessoal, não tô falando que tem só coisa ruim. Pô, o Mundo de Craig, que é atual, eu acho maneiro. Clarence, o Otimista. O próprio Rick e Morty, que é uma animação mais adulta. Acho maneiro pra caramba. Tá aqui, tatuagem e tudo mais, saca? Gravity Falls, que eu tenho uma tatuagem também aqui. Mas ainda assim, a superioridade dos animes em qualidade é, ó, bem melhor. É esse papo que eu queria ter batido, que eu bati com vocês, não que eu queria ter batido, que eu bati com vocês. Lembrando, vídeos longos aqui no YouTube, vídeo curtinho, TikTok, Instagram, shorts do YouTube. Sempre uma crítica de um filme lá no site Plot Twist e uma divagação minha num texto lá, ou do Pato, seja lá de qual membro do Plot Twist. Demais, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Um beijo, um abraço e tchau, tchau.